Salve, salve, nação de vendedores! Rafael Mendes com você aqui. E hoje, o nosso vídeo de hoje, a nossa aula de hoje, o tema é técnicas para uma negociação matadora. Eu quero fazer a seguinte analogia com você. Você já se sentiu meio João Bobo? Isso mesmo, meio João Bobo. Né? O cliente vai lá, você está tentando negociar com o cliente, tentando vender com ele, ele te dá uma pancada, você vem e volta, ele te dá uma pancada, você vem e volta? Pois é, hoje o meu objetivo é te ensinar 6 passo a passos ou 6 técnicas para que você não se sinta mais um João Bobo quando você estiver num processo de negociação. Então fica comigo aqui nesse vídeo que eu vou te ensinar a deixar de ser o quê? Um João Bobo na sua negociação, no seu processo de vendas aqui. Mas antes disso, eu quero fazer um pedido especial para você. Metralhe o seu dedo aqui nesse like, compartilhe esse conteúdo com o máximo possível de pessoas. Aqui na descrição abaixo, tá? Tem o meu grupo do Telegram, que é um grupo exclusivo onde eu compartilho o máximo possível de informações para você vender mais, para você chegar mais vezes ao sim e para que você possa ter sucesso na sua operação de vendas aí na sua cidade ou aonde você está assistindo esse vídeo, tá bom? Olha que dado interessante. Eu não sei se vocês sabem, mas existe uma grande organização americana chamada Sales Benchmark Index que diz o seguinte, que somente 50% dos vendedores ou dos negociadores durante um processo de negociação percebem, né, são assertivos baseado nas informações que um outro cliente, né, que o cliente está falando. O que isso quer dizer? Normalmente, quando um vendedor ou um negociador está negociando uma proposta de vendas ou uma proposta de uma negociação de paz ou uma negociação de um emprego, normalmente esse negociador não presta atenção no que o outro está falando, não se concentra no que o outro está falando. Então, existe uma falta de assertividade. Então, 50% dos negociadores não conseguem prestar atenção no que o outro está falando. Está tão centrado em si, está tão centrado nas suas técnicas de negociações que esquece que do outro lado existe um ser humano. Para isso, a gente vai começar agora a destrinchar cada uma dessas técnicas, cada uma dessas dicas para que você possa ter alta performance na sua negociação. A primeira dica é: controle o lado emocional. Controle o lado emocional. E essa é uma dica super importante, tá? Por quê? Porque as pessoas, elas acreditam que elas são assertivas num processo de vendas, elas até se preparam para vender, elas se preparam para fazer uma boa apresentação de proposta, elas se preparam para fazer um bom feedback, mas elas não se preparam para receber um não. Ou elas não se preparam para uma relação de adversidade. Durante a minha carreira em vendas, eu nunca me esqueço de negociar com uma grande rede de supermercado. Eu trabalhei vendendo computação em nuvem durante muitos anos da minha vida. E eu lembro que uma das estratégias para me desestabilizar emocionalmente, não só a minha pessoa, como a pessoa também dos outros vendedores, era o departamento de compras chamava todos os vendedores para o mesmo horário de reunião e todos os vendedores esperavam num corredor o momento de ser chamado para a sua respectiva reunião. E eu lembro que eu me sentia como se estivesse na faixa de Gaza, assim, todo mundo um olhando para o outro, aquele momento tenso, um via o crachá do outro na camisa, né, ou a marca da empresa. A gente sabia, a gente se conhecia, né, a gente sabia, já tinha se enfrentado em outras situações de negociação, mas uma situação frente a frente era algo extremamente desafiador. Por que é tão importante controlar o lado emocional? Porque você simplesmente vai se atrapalhar. Você vai começar a ceder em margem, você vai começar a entregar mais características técnicas do seu produto que vão naturalmente diminuir a sua margem, então você vai entregar a mais e vai receber a menos, tá? Então, controlar o lado emocional é fundamental. Eu também participei uma vez de uma negociação de uma empresa que, ao invés de colocar todos os vendedores
em um corredor, ela colocava todos os vendedores em uma única sala. E vinha uma pessoa do departamento de compras com uma RFP, que é um documento onde tem as características do produto que eles desejam tal. E aí, o departamento de compras dessa grande empresa lia aquela RFP na frente de todos os vendedores e pedia para os vendedores se apresentarem e falarem como eles poderiam atender aquela RFP, como eles poderiam atender aquele documento. Então, a dica número 1 que eu dou para você é: controle o seu lado emocional. E como é que eu particularmente desenvolvi o controle emocional? De duas formas. A primeira forma foi praticar esportes. Eu lembro que na época que eu comecei a migrar minha carreira para vendas, eu fui da área de tecnologia durante muitos anos e resolvi, senti no coração, entendi que vender para mim era a minha arte, era aquilo que eu deveria fazer como propósito de vida. E eu lembro que eu botei na minha mente, eu preciso desenvolver esse lado emocional. Eu vou praticar um esporte. Porque para mim os atletas são os grandes referenciais emocionais, os grandes referenciais de carreiras que se mantêm em alta performance. E eu lembro que o primeiro esporte que eu fui praticar foi o Muay Thai. Inclusive eu gravei um conteúdo aqui, se você quiser dar uma olhadinha no conteúdo aqui no meu canal, chamado Mentalidade de Vendedor versus Mentalidade de Atleta. Você vai entender como funciona a mentalidade de um atleta. E a mentalidade de um atleta, ela é programada para vencer. E ela é programada para vencer também nas adversidades. E também um atleta ele entende que ele não vai vencer todas as batalhas, ou que ele não vai vencer sempre, mas o conjunto de vitórias o leva ao sucesso. E o conjunto de derrotas o faz aprender a como ter novamente o sucesso. Então a minha primeira dica para você, para controlar o lado emocional, é pratique um esporte. E principalmente um esporte que possa te levar para um contexto mais de individualidade. Então depois do Muay Thai eu comecei a praticar as corridas de rua, as maratonas de rua. E eu entendi que a cada quilômetro que eu queria chegar dependia somente da minha pessoa. E é muito louco isso, que a minha primeira corrida de rua foi uma corrida de 5 quilômetros. E eu realmente achava que eu ia morrer. Eu achava que eu ia morrer, que eu não ia conseguir chegar no final. Mas eu botei na minha mente, nem que eu vá andando, eu vou chegar até o final. E eu lembro quando eu corri a minha primeira meia maratona, 21 quilômetros. Eu lembro que no quilômetro 16, eu estava do lado de um amigo e ele dizia: Rafa, você fisicamente consegue chegar até os 21 quilômetros. Coloca na sua mente que faltam somente X quilômetros, só falta 1 quilômetro. Você só precisa chegar em mais 1 quilômetro. E quando eu chegava naquele primeiro quilômetro que eu havia colocado na minha mente, eu reprogramava minha mente e dizia: eu tenho só mais 1 quilômetro para chegar. E foi uma experiência incrível, porque quando eu terminei a primeira meia maratona, fisicamente eu estava muito bem. E a minha mente dizia o seguinte: você consegue correr um pouquinho mais. Que loucura isso. Então eu ensinei a minha mente a se controlar emocionalmente. E a terceira dica, ou a terceira ferramenta, que pode te ajudar, na verdade, a segunda ferramenta que pode te ajudar a controlar o lado emocional é meditação. Ter esse contato consigo próprio, entender como funciona a sua mente, entender como funciona a sua respiração. Existe um livro muito legal, se a nossa direção pode compartilhar aqui com vocês a imagem, um vídeo chamado O Milagre da Manhã, e que fala muito sobre como ter sucesso na sua vida antes das 8 horas da manhã. Então é um livro que eu super recomendo para você, ele te ensina também a praticar esse processo de meditação. Então isso me ajuda muito. Então a primeira técnica para você que não quer ser mais um João Bobo é: controle o seu lado emocional e seja 100% assertivo. A segunda técnica é: estude o alvo, estude o seu cliente. Aqui no meu canal também a gente tem um vídeo como definir o seu ICP e a sua persona. Na verdade, o título do vídeo é: com essa simples técnica você pode crescer o seu negócio 100% a mais. Por que é tão importante estudar o alvo? Porque você negocia com pessoas, você vende para uma pessoa.
Então é fundamental você estudar esse comportamento humano, estudar essa pessoa que está do outro lado, conhecer todo o ecossistema dela, conhecer há quanto tempo ela trabalha naquela empresa, se é um B2C, durante o processo de entrevistas, né? Se você é um vendedor de uma loja e entrou um cliente, comece a fazer perguntas que tenham a ver com o contexto desse potencial cliente para conhecê-lo, para naturalmente orientar o produto correto ou o serviço correto, e quando ter o processo de negociação, você pode utilizar elementos, por exemplo, de níveis pessoais ou elementos de níveis profissionais para contornar essas objeções e ter uma negociação mais assertiva. Então, o segundo item é estude o seu alvo. Terceiro item, estabeleça objetivos claros. Aquela frase clássica que muita gente fala é: para quem não tem um alvo ou um caminho, tá? Qualquer caminho serve, né? Então, se você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho vai acabar te guiando. Então, durante esse processo de negociação, na verdade, se prepare antes e defina claramente o que você quer. Qual é o seu objetivo com o final daquela negociação, tá? Por quê? Porque o seu potencial cliente, ele sabe exatamente aquilo que ele quer. Normalmente ele vai querer um produto bom ou um serviço bom com um preço baixo. E você realmente sabe o que você quer? Você realmente sabe se aquele cliente é o cliente ideal para você? Na minha empresa, eu sou um empresário da RP Trader, uma empresa de prospecção e vendas que terceiriza a área comercial das empresas. Existem algumas características de clientes que não fazem sentido para a minha empresa, que eu entendo que eu não vou ajudá-los a ter sucesso, tá? Então, o meu comercial, né, o meu time é treinado, tá, para saber que perfil de cliente, tá, e o que eu desejo com aquele potencial cliente. Então, tem clientes dentro da minha estrutura, na verdade, que não entram na minha estrutura porque eu entendo que eu não terei sucesso com ele, não vou ajudar ele também a ter sucesso. Então, deixe claro quais são os seus objetivos. Quarta dica, não esqueça da linguagem corporal. Não esqueça da linguagem corporal. Existe novamente mais um vídeo aqui. Cara, o meu canal tá cheio de vídeos para você vender mais, para você performar mais. A gente está chegando aí próximo dos 50 vídeos aqui no nosso canal, compartilhando dados para que você, vendedor, possa vender mais. Mas tem um vídeo chamado Como se tornar uma máquina de vendas humana, onde eu apresento um estudo de um doutor chamado Dr. Albert Mehrabian. Esse Dr. Albert Mehrabian, ele traz um estudo sobre as linguagens corporais, a linguagem verbal e a linguagem não verbal, e é fundamental você, vendedor, ter esse olho clínico, né? Ter essa análise clínica e ter essa percepção de como o seu cliente está se comportando, tá? A gente costuma dizer o seguinte, que um cliente está pronto para comprar quando existem dois fatores. Quando você consegue identificar os sinais de compra desse cliente, quando o corpo dele diz, né, que ele está pronto para comprar, então ele sorri, ele dá alguns sinais com o rosto, ele demonstra para você que ele está se sentindo confortável com aquela situação. E o segundo sinal de compra é quando ele entende os benefícios. Quando ele entende o benefício daquilo que você apresentou, quando aquele benefício gera valor para ele. Então a sua missão no quarto passo é nunca se esqueça da linguagem corporal. Preste atenção nele, analise cada um dos detalhes dele. Aqui no YouTube tem um canal chamado Metaforando, né? É um canal incrível que fala um pouquinho sobre essa análise comportamental, essa análise corporal, os micromovimentos do rosto. Dá uma olhada nesse canal, esse canal é incrível também. Existe uma série no Netflix chamado Lie to Me, né? Lie to Me, que também demonstra como você... Na verdade, é uma ficção, mas utilizando uma técnica, demonstra como um especialista identifica se a pessoa está ou não está mentindo, né? E ali tem alguns macetes nessa série para você também aprender a usar isso aí no seu processo de vendas, tá bom? Quinto passo, nosso penúltimo passo de técnicas para uma negociação matadora é saiba os seus números com exatidão.
O que isso quer dizer? Existe uma técnica de negociação que é fundamental, que a gente chama de valor de reserva. Valor de reserva. Valor de reserva. O que significa o valor de reserva? Nunca vá para uma negociação sem saber qual é o seu mínimo. Qual é o seu mínimo? Qual é o valor mínimo do seu produto ou do seu serviço? Mas, como é uma técnica de negociação, não é só o seu mínimo que você tem que saber. Você também tem que saber o máximo do outro lado. Então, é o seu mínimo versus o máximo do outro lado. O seu mínimo é fundamental, isso é lição de casa. Você precisa saber qual é o mínimo que você pode chegar. Por quê? Para não ceder à pressão. Quando eu sei o mínimo, eu sei qual é o meu limite aqui, tá? Mas e aí, como é que eu faço para descobrir o máximo do meu potencial cliente ou da pessoa que eu estou negociando? Muito simples, fazendo perguntas. Aqui a gente tem um vídeo também falando sobre Spin Selling. Spin Selling é um framework inteligente para você fazer perguntas, perguntas de situação, perguntas de problema, perguntas de implicação e de necessidade. Então é uma ferramenta que pode te ajudar a descobrir o valor máximo, ou seja, o quanto esse cliente está disposto a pagar. Mas se você não se sente confortável para fazer uma pergunta do máximo que esse cliente poderia estar disposto a pagar, eu tenho uma dica, uma sacada incrível aqui para vocês. A sacada do Rafa é o seguinte: a dica é: faça um cliente oculto, ou seja, uma pesquisa de mercado. Descubra qual é o valor que o seu concorrente cobra por um produto ou um serviço similar ao seu. Porque baseado nesse preço pode se tornar o valor máximo que esse cliente poderia estar disposto a pagar. Por quê? Porque se ele não comprar de você, ele vai ter que comprar do concorrente. E aí ele vai perguntar quanto custa para o concorrente. O concorrente vai falar com um preço ou similar ao teu, ou mais baixo que o teu, ou muito mais alto que o seu. Então, durante essa negociação, você pode usar frases da seguinte forma: ele vai falar para você: não, está muito caro, eu não quero pagar. Olha, eu já fiz uma pesquisa de mercado e um produto similar ao nosso numa loja parecida com a nossa, não deu o nome do seu concorrente, porque eu acho isso antiético, tá? Mas numa loja ou numa empresa similar àquilo que a gente faz, o preço é tanto. Então, o nosso preço é um preço de mercado, é um preço justo, tá? Então, faça um cliente oculto para descobrir qual é o valor máximo. Mas a minha principal dica para você em relação a saber os seus números é: faça perguntas, descubra o quanto ele estaria disposto a pagar e comece a configurar as suas expectativas. Aqui no meu canal do YouTube, a gente tem um vídeo explicando sobre configuração de expectativas. E o último passo, o último passo é: não seja precipitado e nem entregue o ouro. Não seja precipitado e nem entregue o ouro. Não seja o João Bobo, ok? Não seja o João Bobo. O que você precisa entender nessa hora? Você está num processo de negociação. Se o cliente te chama para negociar, é porque possivelmente ele quer comprar de você. Ele está dando sinais que ele quer comprar de você. Então não seja precipitado. Não trate o silêncio como uma objeção. O que isso quer dizer? Quando você utilizar alguma técnica de fechamento e o seu cliente parar para pensar, cale a sua boca. Fique quieto. Espera um pouco. Deixa ele pensar. Deixa ele triturar aquela informação. E logo em seguida você verifica se ele tem mais alguma dúvida para poder fechar. Não seja precipitado, nem entregue o ouro logo de cara. O que poderia ser o ouro logo de cara? Um desconto? Normalmente existem vendedores que nem entrou no processo de negociação com o cliente e já está falando de desconto. Eu particularmente acho que desconto é um dos últimos critérios num processo de negociação. Apresente toda a cadeia de valor para esse potencial cliente
antes de falar de desconto. O que poderia ser o ouro durante uma negociação? Formas de pagamento, 30, 60 e 90, mas zero de entrada e parcelamento em mais 4 vezes. O que poderia ser o ouro nesse cliente? 30% de desconto numa matrícula. Poderia ser um material pedagógico, se ele fechar à vista o projeto com você. Não entregue o ouro logo de cara. Não seja precipitado e nem entregue o ouro de cara. Por isso, o nosso vídeo de hoje é técnicas para uma negociação matadora. Não seja um João Bobo durante esse processo de negociação. Se você gostou desse vídeo, eu vou dar um super recado para você. O recado é o seguinte: metralhe o dedo aqui, eu já falei para você, metralhe o dedo aqui no like, compartilhe esse conteúdo com todo mundo, ativa o sininho. Toda semana a gente tem um conteúdo incrível para você que quer vender mais e eu te encontro no meu grupo do Telegram para eu poder compartilhar com vocês sacadas diárias de como vender mais. Tamo junto, valeu, fui!